Olá! É um prazer receber você aqui na Semana Florescer. Eu sou a Camila Lacerda, eu sou psicóloga e vou acompanhar você durante todo esse trajeto. Nós teremos 4 aulas durante essa semana e eu separei um conteúdo especialmente para ajudar a transformar a sua vida de uma forma bastante positiva. A nossa aula 1, ela vai falar sobre o encontro com o meu eu interior. Isso mesmo, vamos fazer algumas reflexões, alguns exercícios e usar algumas técnicas para entender como podemos aprender a olhar para dentro. Durante toda a nossa vida, somos ensinados a olhar para fora, a sempre olhar o outro, a se dedicar ao outro, a verificar o que o outro precisa. E hoje vamos começar olhando para dentro. E para olhar para dentro, a gente precisa de uma ferramenta extremamente importante. O autoconhecimento é um aspecto que nos permite conhecer melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores e como a gente se comporta e age. Todos nós vivemos 2 estados de consciência do eu interior, do eu interno, né? Pode ser chamado assim também. Nós vivemos sempre vibrando ou no estado de sofrimento ou no estado de graça. No estado de sofrimento, nós encontramos desconfiança, nós encontramos insegurança, medo, reclamações o tempo todo, desconexão, muita culpa e encontramos pessoas com dificuldade em lidar com diversos aspectos e situações do seu dia a dia. Pessoas que ficam sem foco, pessoas que ficam procrastinando, se auto-sabotando. Já no estado de graça, o estado de não sofrimento, nós temos indivíduos que estão vibrando de uma forma um pouco diferente. Não é que esses indivíduos não vão passar por tempestades ou situações difíceis na vida, mas é que esses indivíduos vão conseguir enxergar opções diferentes. Eles não vão estar o tempo todo só focados no problema. São indivíduos que conseguem verificar um leque de soluções para determinadas situações. Eles conseguem ver as situações com um olhar de positividade, com um olhar de aprendizado. Muitas vezes é nesse estado de graça que nós temos indivíduos que conseguem perdoar, que conseguem viver a plenitude, que se sentem merecedores da felicidade, merecedores do amor do outro, merecedores de se cuidar e também de correr atrás daquilo que deseja. São indivíduos que conseguem sonhar, planejar um futuro melhor e conseguem viver o aqui e o agora verdadeiramente. Agora eu quero saber de você. Em que estado de consciência do eu você está vibrando? Estado de sofrimento ou estado de graça? Bom, mesmo que esteja vibrando no estado de sofrimento, não se desespere. Para tudo a gente tem uma solução, né? Estamos aqui para evoluir, para florescer, para poder chegar a um nível melhor do seu próprio eu. Não é à toa que nós estamos fazendo uma viagem ao seu eu interior, não é mesmo? Para a gente começar com essas ferramentas, eu gostaria de sugerir um exercício de reflexão para poder ajudar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí na sua vida. Para isso, pegue papel e caneta. Se precisar, dê uma pausa aqui no vídeo e a gente já vai começar o exercício, tá ok? Agora, eu quero que você escreva aí no papel 3 fatos extraordinários que já aconteceram na sua vida. Agora que já escreveu os 3 fatos extraordinários, pense em 3 fatos que aconteceram na sua vida que te levaram a ter bastante sofrimento. Momentos de tempestades, de desilusão, de raiva, decepções. Pense em 3 momentos que lhe trouxeram sofrimento. Pensando em todos esses momentos, você gostaria, por acaso, de voltar no tempo para viver algo diferente? Existe algum momento em que você gostaria de voltar
e modificar o que já aconteceu na sua vida? Modificaria algo que já aconteceu ou acrescentaria algo nessa memória? Difícil essas perguntas, não é mesmo? Às vezes a gente fica pensando em como seria se a gente tivesse se comportado, tivesse falado, tivesse feito algo, e às vezes a gente não fez. Muitas vezes nós carregamos a culpa de não ter agido ou de ter feito algo que poderia ter sido diferente, ou de ter ido a algum lugar e encontramos algo que não gostaríamos de ter encontrado. Todas essas questões, levantadas, elas nos fazem pensar em fatos que já vivemos no nosso passado. Mas hoje, nós vamos começar a olhar diferente para essas situações em que nós já vivemos. Gostaria que você respirasse longo e profundamente. Puxe o ar pelo nariz, solte o ar pela boca. E pense por alguns instantes em tudo que você já viveu, em como você está no dia de hoje. Percebe mudanças daquela época, daqueles fatos de sofrimento para o dia de hoje? Percebe mudanças no estado em que viveu aquelas situações para o dia de hoje? Só sugiro que não pense em um fato que ocorreu recentemente. Talvez o seu sofrimento ainda esteja à flor da pele e você ainda não consiga olhar para essa situação com um estado de graça. Ainda está vibrando bastante a raiva, o sofrimento ou a desilusão. Pense em algo que já aconteceu há mais tempo. Voltaremos nessa questão atual mais para frente, combinado? Nas suas memórias, nas suas vivências, existe algo ou algum ciclo que deveria ter sido terminado? Algo que você precisa acabar, terminar, finalizar na sua vida? Uma amizade, um relacionamento, um exercício, um trabalho? Alguma coisa precisa de um ponto final? E alguma coisa precisa começar na sua vida? Às vezes a gente reclama, às vezes a gente pensa em coisas que não estão indo do jeito que a gente gostaria, mas a gente costuma responsabilizar terceiros por algumas coisas. Eu gostaria que você nesse momento pensasse no que você precisa começar. Você começar, não outras pessoas. O que você pode fazer hoje por você? O que você pode começar na sua vida que vai trazer um novo nível, uma nova realidade? Um curso, um trabalho novo, um novo relacionamento, um novo posicionamento, um novo padrão de pensamento. O que poderia começar hoje que vai transformar o estado atual da sua vida? Quando nós pensamos nesses estados de consciência do eu, temos que lembrar que tudo é uma questão de merecimento. Tudo é uma questão da gente entender o quanto somos poderosos, qual o nosso valor, o quanto de força interna nós temos para resolver ou vivenciar as situações do nosso dia a dia. Às vezes a gente passa por turbulências, a gente vive processos que são diferentes e que às vezes nos fazem pensar um pouco em negatividade. Principalmente se a gente está com um pouco de desequilíbrio emocional, quando a gente está com ansiedade, com um pouquinho de tristeza ou quando a gente está com princípios de depressão. Nós temos que lembrar do nosso merecimento. Tudo nessa vida é uma questão de merecimento, mas é uma questão também da gente enxergar valor no nosso potencial, no nosso eu, de enxergar que nós somos merecedores. Não é um merecimento de, por favor, gostaria de receber tal coisa. Não, eu sou capaz, eu mereço, eu vou correr atrás. Mereço ser feliz, mereço prosperar, mereço receber amor e carinho das outras pessoas. Tudo é uma questão de entendimento. Qual o meu lugar no mundo? Qual o lugar que eu quero ocupar nesse mundo? O que eu estou fazendo para ocupar esse lugar também? Merecimento, não é mesmo? Infelizmente,
em algumas situações, a gente começa a vibrar negatividade. Quando a gente está lá naquele estado de sofrimento, a gente começa a pensar com culpa. Nós começamos a vibrar de uma forma um pouquinho indesejável. Nós vibramos muito essa questão do julgamento. A gente se julga o tempo todo, né? A gente acha que tal coisa aconteceu porque eu não fiz determinada ação, porque eu me comportei assim, porque eu me comportei assado. Ok, às vezes é mesmo, mas às vezes é uma questão de tentar não julgar ou tentar não colocar a culpa em terceiros. Muitas vezes a gente se esquiva também, né, da culpa. A gente não age verdadeiramente de acordo com os nossos comportamentos. A gente acha, deu tudo errado porque fulano não deu valor pra mim. Mas o fulano agiu de acordo com o que eu deixei ou ele agiu de acordo com o que ele quis? Essa questão do valor, ela veio de que forma pra mim? Muitas vezes a gente fala que o outro só trata a gente da forma como nós permitimos. Mas isso é assustador. Tem gente que trata a gente mal. Então a gente permite que essa pessoa nos trata mal? Na verdade, às vezes a gente escolhe. A gente escolhe deixar essa pessoa que nos trata mal na nossa vida. Seja porque é uma pessoa que a gente gosta, seja porque é uma pessoa que é parente, né, ou família mesmo. Mas a gente às vezes escolhe manter essa pessoa próxima da nossa vida. E nós temos que tomar cuidado com isso, né? Mesmo que fulano ou ciclano faça mal pra gente, em que lugar da nossa vida nós deixamos essa pessoa? Com que grau de prioridade nós deixamos com que essa pessoa exerça alguma coisa sobre a nossa vida? Alguém errar conosco é a coisa mais natural do mundo, né? Todo mundo já teve uma decepção com um amigo, com um parente, com alguém que a gente já se relacionou. E cabe a nós escolher a posição que essa pessoa vai ocupar na nossa vida também, né? Essa questão do estado de consciência do sofrimento é quando eu aceito o que o outro fez comigo, mas eu fico lá ruminando aquela situação. É como se eu não aceitasse, eu aceitasse o outro na minha vida ainda assim, mas eu quisesse o tempo todo cobrar do outro o que ele fez. Se você escolheu ficar ou escolheu deixar que o outro fique, a gente tem que começar a enxergar a situação um pouco diferente, não é mesmo? Muitas vezes a gente vive relacionamentos com traições e às vezes a gente escolhe uma segunda chance ou escolhe viver por força de um maior aquela situação novamente ou ficar naquela situação ou naquele relacionamento. E que aí a gente tem que pensar em como atravessar essa desconfiança, em como atravessar essa situação atemporal. Porque traições não são fáceis, não é mesmo? E a confiança é algo que se rompe no meio de uma traição, de uma desilusão ou de uma grande decepção. Nós temos que fortalecer essa questão da confiança. Não só a autoconfiança, a confiança que eu tenho em mim, mas também a confiança que eu permito que o outro faça, para que a minha relação, para que o meu relacionamento, ele continue sendo saudável. É difícil a gente construir laços de confiança, porque uma vez rompidos, a gente começa a desconfiar de tudo ou a gente começa a criar paranoias, principalmente se a gente vibra na negatividade. Tudo e qualquer motivo vai ser motivo para a gente estar lá desconfiando ou criando problemas. Já no estado de graça, quando a gente tem um tipo de escolha dessa de ficar num relacionamento ou ficar com uma amizade em que nós tivemos decepções desse nível, a gente começa a enxergar aquilo tudo de uma forma um pouquinho diferente. A gente começa a enxergar a positividade, a gente começa a dar mais liberdade e confiança, mesmo esperando ou mesmo pensando que talvez isso possa ser uma má ideia. E às vezes a gente quebra a cara mais uma vez. Mas às vezes não, às vezes a outra pessoa ela aprende com o próprio erro. Sempre vai depender do que a outra pessoa também deseja, né? E do que nós permitimos que a outra pessoa exerça na nossa vida. Então temos que pensar sobre o merecimento, sobre o julgamento e sobre essas questões de confiança. Os laços de confiança são muito sensíveis. Então temos que ver o nosso valor. Tudo é uma questão de valores, né? Enxergar o nosso valor, saber o nosso valor e não permitir que a outra pessoa dê menos valor do que nós merecemos.
Então temos que estar com o merecimento no nível aceitável para a gente poder vibrar a plenitude, a fé em nós, a fé nas coisas, né? E a confiança. O laço de confiança é um laço sensível, é um laço importante, e os nossos relacionamentos interpessoais todos passam pela questão de confiança. Não só os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos profissionais também, né? Sem confiança a gente não consegue exercer um trabalho, a gente não fica lá esperando boa vontade de outra pessoa. É preciso uma cooperação mínima para que haja interação, não é mesmo? Bom, essas perguntas para algumas pessoas podem ser difíceis, não é? Afinal de contas, eu não conheço a história de quem está aí do outro lado. Não sei em que estado mental ou de consciência do eu você está nesse momento. Não sei também quais dificuldades ou quais transformações precisa vivenciar. Mas eu sei que você é capaz de causar a transformação aí na sua vida. Sei que com determinação, com planejamento e com organização, tudo isso é possível. Então, fique atento a todos os nossos exercícios e as nossas próximas aulas para poder criar a sua própria evolução. Todo e qualquer passo adiante deve ser feito por você. E é preciso força de vontade para conseguir isso. É preciso persistir para poder começar um novo modo de pensar, uma nova realidade, ok? Eu te convido a assistir as demais aulas e proporcionar essa transformação na sua vida. Vou deixar um exercício para fazerem até a nossa próxima aula. E espero que você verdadeiramente seja sincero ao realizar esse exercício. Afinal de contas, todas as vezes que a gente se coloca em reflexão para o nosso eu, a gente tem que pensar em ser verdadeiro conosco. Muitas vezes a gente mente pra gente mesmo, né? Eu costumo perguntar lá no consultório: qual a mentira que você conta pra você, que você acredita nela como se fosse uma verdade? Às vezes essas mentirinhas são autossabotagens. São formas da gente jogar a responsabilidade de lado ou isentar um pouco o que nós estamos fazendo. Então, para o nosso próximo exercício, tente ser o mais verdadeiro possível com você mesmo. Lute pela sua transformação. Seja a sua transformação. Empenhe-se nesse exercício e encontrará mudanças. Eu prometo. Fique com Deus. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.